Aleluias, aleluias. Vamos dar início a este momento de oração. Você pode levantar, fechar os teus olhos, ficar de joelhos. Esteja na liberdade para começar a falar com o Senhor agora, dizendo: Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, nós queremos Te entregar um sacrifício de louvor. Senhor, a Tua igreja te espera ansiosamente, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Deus. Ah, Senhor Jesus, nós sabemos que quando o Senhor chega, quando o Senhor entra na casa, a casa muda. Quando o Senhor entra na casa, o ambiente se enche de alegria. O ambiente se enche da Tua presença maravilhosa. Por isso que nós te pedimos que a Tua presença esteja aqui essa noite. Oh Espírito Santo, nós queremos nos render a Ti completamente. Nós queremos nos prostrar a Ti, meu Deus. Nós queremos, Pai, nos prostrar a Ti completamente. Venha, Senhor. Vem, Deus. Vem. Nós ansiamos por Ti, meu Deus. Oh, você pode cantar isso? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã. Oh, a Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar. Quero caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, oh, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos Teus braços, oh, de encontro meu.
aqui. Declaramos, meu Senhor, estamos aqui, eis-me aqui. Você pode declarar isso? Eu me rendo aos teus pés. As vozes podem declarar isso, somente as vozes. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Você pode dizer o nome dele, Jesus. Jesus. Diga com verdade: eu estou aqui, eis-me aqui, esperando ansiosamente. Jesus, meu Jesus, eis-me aqui. Oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você pode aplaudir a Ele. Senhor meu Deus, nós cremos que quando o Senhor invade o ambiente, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. O ambiente já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está. Diga: o ambiente já mudou. O ambiente já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Oh, teu Espírito está aqui. Flua nele.
neste lugar, transborda teu amor que nos a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. O ambiente já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Voa neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Diga, voa neste lugar, voa neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve no Senhor, caia fogo, vem batizando, derramando teu poder sobre a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos pelo teu Espírito, nós oramos pelos dons do Espírito, nós pedimos, batiza, Senhor, batiza a tua igreja, manifeste o teu poder hoje aqui, tenha liberdade sobre nós. Você pode dizer isso, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. E você pode dizer isso mais alto, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh,
Deus, aqui está o teu povo, Pai, que veio nesta noite adorar, exaltar, glorificar a Ti. Pai maravilhoso, eu te peço a bênção, a graça, o Seu favor, a Sua misericórdia, Deus, sobre cada um de nós. Que o Seu Espírito, Pai, venha sondar os corações neste momento. Que o Seu Espírito, Pai, venha visitar a vida neste momento. Deus, nós necessitamos, Pai, do Seu milagre, da Sua presença, da Sua graça, da Sua misericórdia. Abençoa, Senhor, cada vida, Pai, que veio aqui nesta noite adorar, exaltar e glorificar o Seu nome. Deus, que o Seu Espírito tenha liberdade, Deus, para sondar os nossos corações. A Sua palavra diz que nós somos templo, Pai, do Seu Espírito. E como templo do Seu Espírito, Pai, nós queremos Te dar liberdade, Senhor, para sondar os nossos corações, para operar milagres, para operar maravilhas, para Deus nos indicar o caminho, para o Senhor que limpar tudo aquilo que desagrada a Ti. Deus, abençoa, Pai, cada vida, Deus, que entrou aqui esta noite. Cada vida, Deus, que veio adorar a Ti. Liberta, Pai, cada vida que necessita, Pai, da libertação, da cura, da restauração. Deus, neste momento eu oro, Pai, por aqueles que necessitam de um milagre especial. Milagre esse, Deus, que só o Senhor tem poder para realizar. Vai abençoando, Senhor, a Sua igreja, Deus. Recebe, Pai, a honra, a glória, a adoração, a exaltação. Pai, nós necessitamos, Pai, do Seu Espírito sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada vida, Deus. Abençoa, Senhor, nossas crianças, Pai. Abençoa, Senhor, nossas irmãs, nossos irmãos, nossos jovens. Deus, nós louvamos, Pai, exaltamos e glorificamos o Seu nome. Pedimos a Sua bênção, a Sua graça, a Sua misericórdia sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, Deus. Sobre esta nação, Pai, no nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Nós cremos em milagres, nós cremos que o Senhor faz. Milagres podem existir. Diga, o Teu Espírito está aqui. Teu Espírito está. As evidências surgirão. O Teu Espírito está aqui. Milagres vão existir. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito. Irmãos, a minha vida, a sua vida, ela testifica que o Senhor, Ele realiza milagres. A minha vida, a sua vida testifica que o Senhor, Ele tem poder para realizar milagres. E nós cremos que o Senhor realiza no meio do Teu povo. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Sua manifestação. Nós cremos que o Senhor cura. Nós cremos que o Senhor ama o Teu povo. Nós cremos, Senhor, que Tu tem poder para a salvação. Nós cremos, Senhor, que a salvação ela vem somente pelo Senhor e não há outro Deus como a Ti. O Seu nome representa a própria vida. Tu és a vida, Tu és a vida eterna. Uma última vez cante: milagres podem existir. Milagres podem existir. O Teu Espírito está. As evidências Teu Espírito está. Aleluia. Bem, queridos, louvado seja o Senhor por estarmos aqui nesta noite, adorando, exaltando, glorificando ao Senhor. Eu
quero lhe convidar a sentar, mas antes de você sentar, dá um abraço aí no seu irmão que está do seu lado. Fala para ele que é muito bom estarmos juntos nesta noite, exaltando e glorificando ao nome do Papai. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Gostaria de saber se tem alguém que nos visita nesta noite. Temos ali o nosso irmão que está ali no fundo. Temos nosso irmão que esteve aqui a semana passada. A partir da segunda visita, não é mais visitante, é de casa. Meu irmãozão, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença aqui esta noite. Que o Senhor lhe conceda uma bênção especial. Amém? Amém, queridos? Amados, quinta-feira temos culto, tá? A partir das 20 horas estaremos aqui reunidos para adorar, exaltar e glorificar a Deus. No domingo ainda não temos escola bíblica, estamos ainda descansando um pouquinho aí da escola bíblica. Mas teremos nosso culto de adoração e exaltação a Deus à noite, a partir das 18 horas. E gostaria que você ficasse atento, tá? Essa semana estaremos aí soltando nas nossas redes sociais as datas para 2 cursos muito importantes que nós estamos pretendendo realizar aqui na nossa igreja, que é o curso de capacitação, tá? E o nosso culto de batismo, a preparação para o batismo. Você que deseja ser batizado, precisa entender o que é o batismo, o significado do batismo. Na semana passada eu falava aqui, é uma preocupação que eu tenho, a preocupação que o pastor Diego tem, que a nossa igreja tem, da pessoa quando descer as águas, ela entender aquele momento, entender o que é que ela está realizando. Né? Às vezes a gente conversa com alguns irmãos em Cristo que desceram as águas, mas não sabe o que aquilo representou para a sua vida, não entendeu direito. Então a finalidade deste curso é exatamente isso, você tirar suas dúvidas, você realmente se preparar para descer as águas. Amém? E o nosso curso de capacitação, que vai nos ajudar aí a trabalhar em várias áreas na igreja. Amém, queridos? Amados, todos os anos nós realizamos algumas campanhas aqui na igreja. Este ano eu quero já glorificar a Deus, agradecer a cada um dos irmãos que tem nos abençoado aí com a campanha do cobertor. Já conseguimos realizar uma ação aí nas ruas, já estamos aí sentando, já estamos discutindo para realizarmos mais uma ação na rua, com cobertores, com lanche, com meias, né, com oração e principalmente com muito amor. Mas nós estamos aí abraçando também uma outra campanha. A igreja sabe, e volta e meia nós compartilhamos aqui, nós temos ali no grupo Shekinah, o grupo do Arnaldo de Jesus, nosso irmão ali da Igreja da Família, atendido várias crianças ali. Não só no Nuevo, mas na Vila Nova Conquista, aqui no Jardim das Praias, na Baixada. E já faz algum tempo que nós estamos assim, vendo a necessidade de arrumarmos o telhado ali da sede da Capoeira Shekinah. E essa semana nós resolvemos tomar uma ação e fazermos alguma coisa para recuperar aquele telhado. Tivemos aí dias de ventos fortes e nós ficamos assim preocupados. E só para vocês entenderem, e quem quiser conhecer a Capoeira Shekinah, fala comigo depois, fala com a Adriana, fala com o Reginaldo, com o próprio Marcelo, tá bom? E aí você vai lá nos fazer uma visita. Na segunda-feira lá, nós estamos com a média de 40 crianças sendo atendidas ali à noite. Tem um treinamento da capoeira, depois do treinamento nós reunimos as crianças, tem um momento de oração, um momento ali da gente falar da palavra de Deus, um convite para eles estarem convidando os pais para ir na igreja. Então nós estamos plantando uma semente ali naquele lugar. E hoje a gente não vai conseguir colocar aqui, porque nossa internet infelizmente deu um probleminha aí, e nós não conseguimos resolver esse final de semana, mas eu já compartilhei lá na IPR. Você podendo, nos ajude, irmãos. Pode ser qualquer valor, R$1, R$5, R$10, R$20. A sua ajuda é muito importante. Ah, irmão Manuel, eu não consigo ajudar com a quantia. Mas você pode ajudar compartilhando com os amigos, compartilhando lá no grupo da família, fazendo um apelo lá para o pessoal. E eu creio que Deus vai nos dar vitória e nós vamos trocar aquele telhado.
E aí depois nós vamos trazer as fotos aqui para vocês darem uma olhada, o antes e o depois, tá bom? Então nos ajude, querido, abraça essa causa junto conosco. Já estamos aí sendo vitoriosos na campanha do cobertor, e eu creio que Deus vai nos dar vitória também na campanha aí do telhado ali do Shekinah, tá bom, amados? Quero também lhe convidar o seguinte: você que vai fazer um aniversário para muitas pessoas, no salão, no sítio, na chácara. Nós temos aqui na nossa igreja, amados, agora a oportunidade de ter um grupo de pagode gospel. Você pode estar contactando ali o Regi, pode estar contactando o Maílson e convidando os meninos para fazer lá um louvor, um momento de adoração aí no seu aniversário, no seu evento. Tá bom? O grupo Imagem e Semelhança está aí com a agenda aberta. Os meninos estão fazendo vigília, os meninos estão visitando igrejas, os meninos estão participando de eventos. E é tudo para a honra e glória do Senhor, amados. É só para exaltar o Senhor. Em vez da gente colocar aquelas músicas lá que muitas vezes não edificam, leva os meninos, vai ter um som de qualidade, vai ter um som ao vivo, vai ter uma ministração, vai ser canal de bênção para quem estiver aí no seu evento. Tá bom, queridos? E eu quero lhe convidar neste momento a estar ofertando. É o que eu sempre digo, amados, quando a gente oferta, quando a gente dizima, nós estamos falando para o Senhor o seguinte: Pai, obrigado pela providência que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado pela providência que o Senhor tem colocado na minha mesa. Obrigado pela porta de emprego. Obrigado, Senhor, por todos os dias eu ter uma ocupação e através desta ocupação eu ter como me manter. Então nós devolvemos o dízimo, nós ofertamos, é uma forma de agradecimento ao Senhor. Tá bom, querido? Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no coração. Quero orar aqui pelos ofertantes. Amém? Pelo dizimista dessa casa. Deus Pai Todo-Poderoso, a sua igreja irá ofertar, a sua igreja irá dizimar neste momento. Eu peço a bênção, Pai, sobre cada um dos meus irmãos. Peço, Deus, que continue, Senhor, levando a providência para os nossos lares. Que continue, Deus, abrindo a porta de emprego. Que continue, Deus, nos dando a vitória, Pai, onde quer que a gente esteja ali, fazendo as nossas funções. Abençoa, Senhor, cada um que tem entendido, que tem compreendido, Pai, que a oferta é para a sua obra, é para o mantimento deste salão. Aquele que tem entendido, Pai, que o dízimo é a devolução daquilo que o Senhor nos pede. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por cada um que tem dizimado, que tem ofertado, Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de lhe convidar para 2 momentos. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E eu louvo a Deus pelos aqueles homens que tomaram aquela decisão de fundar este ministério, ao qual tem abençoado muitas vidas, não só na nossa nação, mas pelo mundo afora. E eu gostaria também de lhe convidar a um momento de oração por uma moça chamada Mônica. A Mônica, ela está gestante e a gestação dela é uma gestação de risco. E os médicos falaram que ela necessita de um milagre. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé neste momento para realizarmos um momento de oração pela nossa igreja, realizarmos um momento de oração pela Mônica, realizarmos um momento de oração por todos aqueles que necessitam de um milagre especial. Eu creio no poder da oração, amados. A palavra do Senhor diz que tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. A palavra nos ensina que a última palavra vem do Senhor, que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode todas as coisas. O próprio Jesus falou o seguinte: o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então que através deste clamor que nós vamos levantar esta noite, vidas venham ser recuperadas, vidas venham ressuscitar, vidas que estão desenganadas pelos médicos venham confundir os médicos, vidas que necessitam da cura, da libertação, da restauração, venham ser curados, restaurados, porque a igreja do Senhor neste momento vai orar, e eu creio no poder da oração. Amém? Deus maravilhoso, estamos aqui, Pai, reunidos
Estamos aqui, Deus, clamando, Senhor, pela vida da Mônica, clamando, Deus, pela vida daquele que necessita de um milagre especial. Milagre esse, Deus, que só o Senhor tem poder para realizar. Pai maravilhoso, eu creio, Senhor, no seu poder. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio, Pai, que o Senhor conhece cada coração, cada necessidade, Deus, que veio aqui esta noite. Por isso eu te peço, Pai, no nome santo do seu Filho querido Jesus. Abençoa, Senhor, cada pedido, Deus. Recebe cada pedido, recebe, Deus, cada clamor que está sendo levantado aqui neste lugar, neste momento. Visita, Deus, os doentes, Pai. Visita, Pai, aqueles que estão lá no leito, Deus, e o médico falou que não tem mais jeito, Pai. Nós sabemos que se o Senhor quiser, tem jeito sim, Pai. Nós sabemos que se o Senhor quiser, Ele levanta de lá, Deus, Ele vai testemunhar a vitória que o Senhor fez na vida dele. Abençoa, Senhor, a Mônica, Pai, que necessita, Pai, deste milagre na vida dela. Abençoa, Pai, as muitas e muitas vidas que estão nas drogas, no álcool, na prostituição, Deus, sem direção, Pai. Sem saber que caminho trilhar, sem saber o que fazer das suas vidas. Pai, dá a direção, Senhor, dá a graça, derrama do seu favor sobre essas vidas, Pai, no nome santo do seu Filho querido Jesus. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós confiamos em Ti, Pai, confiamos na vitória, Deus, no nome santo de Jesus. Amém, meus queridos? Aplauda o Senhor, amados. Ele, o noivo, ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Aquele que veio do céu é maior do que qualquer outro. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus é mais importante do que todos. Tu, Senhor, é mais importante do que todos. Tu, Senhor, Tu és o noivo, Tu és o rei. Mais importante do que tudo, mais importante do que todos. E, Senhor, às vezes nós nos perguntamos por que é tão difícil de entender que o Senhor deve ser o centro da nossa vida em todo o tempo. Jesus, mesmo Ele sendo Deus, Ele nos deu um exemplo perfeito que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou-se, Ele não quis esse dom, Ele não queria ser Deus, Ele abriu mão disso tudo por obediência ao Pai. Jesus é o maior exemplo de todos. E nós devemos seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Entendermos que Ele é maior do que tudo, do que todos. Entender que o Senhor, Ele é maior do que os nossos problemas. Entender que o Senhor, Ele é maior do que do que alguma enfermidade que a gente possa ter ou que a gente tenha. Nós devemos crer que o Senhor, o nome do Senhor está acima de tudo. Ele está no controle, Ele controla, Ele tem poder sobre a nossa família, Ele tem poder sobre os nossos amigos, aquele que nós às vezes no nosso coração a gente pensa, meu Deus, este realmente não tem salvação. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Quem determina é o Senhor. Quem puxa, quem coloca, quem exalta é o Senhor. Somente o Senhor. Hoje nós iremos cantar sobre a grandiosidade de Deus, nós iremos cantar sobre a santidade dEle. Nós iremos dizer para todos aqueles que têm ouvido, que todos eles possam ouvir, que o Senhor, Ele é Rei e Ele governará eternamente, que o Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito e Ele está acima de tudo, acima de todos. Eternamente é assim, foi assim e será assim. Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o princípio e o fim, Tu és Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Oh, declare isso. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está e para sempre reinará. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Oh, tu és Senhor, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está e para sempre reinará. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, Senhor, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Ó Santo Deus. Você pode erguer a sua voz dizendo: ó Santo Deus, ó Santo, ó Santo Deus, Santo Deus.
Santo Deus, ó Santo Deus, só a igreja declare: Tu és prostrados aos teus pés. A igreja ergue seu santo nome. Teu santo nome. Em adoração nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Comece agora a erguer a sua própria adoração a Ele. Glorifique a Ele, igreja. Os anjos declaram: ó Santo Deus, Santo, Santo Tu és, Santo Tu és, Senhor. Poderoso, a Tua igreja declara: Santo, Santo Deus. Não há nome igual ao Teu. Manifesta o Teu poder, Senhor. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua presença. Nós não somos nada, Senhor. Somos apenas filhos que anseia pelo Teu cuidado, pelo Teu abraço. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta-se aqui hoje. Poderoso és. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Oh, Tu és santo, Tu és santo. Oh. Você pode glorificar a Deus com as suas palmas. Aleluia. Aleluia. Bem, queridos. Bom, o Senhor já falou através dos louvores, através da oração, e agora Ele quer falar através da palavra. Eu quero convidar o pastor Fábio para nos abençoar esta noite. Nosso pastor Diego ainda se encontra tirando uns dias de descanso, mas eu creio que próximo domingo ele já vai estar aqui conosco. E hoje nós vamos ter o privilégio aí de ouvir, né, nosso pastor Fábio, homem de Deus, ao qual tenho muito carinho, respeito. E eu gostaria de lhe convidar a colocar suas mãos para cá, para nós orarmos aqui pelo pastor Fábio. Pedimos a bênção sobre a vida dele. Pedir que Deus continue usando ele como vem usando todas as vezes que ele ministra aqui, né? Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, teu servo. Ele está incumbido, Deus, de trazer a palavra nesta noite, Pai.
E eu te peço, Deus, a bênção sobre a vida dele, a bênção sobre a família, a bênção, Pai, sobre o lar. Deus, muito obrigado pela presença, Senhor, dessa família, Senhor, conosco. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela presença deles ao nosso lado. Pessoa que a gente pode contar, Senhor, nos mais momentos difíceis, momentos que precisamos, Pai, de um conselho, de uma direção. Eu sou grato a Ti, Pai, te peço que use ele para falar o coração da sua igreja, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Pode tomar o seu assento. Bom estar com vocês. E mais uma noite que Deus nos permite pregar a palavra de Deus, que é sempre um momento único para nós. Dias aí de frio, né? Mas dias em que nós temos visto que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. Irmãos, a gente vive um momento na história da humanidade de muita dor. Pode não estar acontecendo nada de ruim na sua família, você, na sua vida pessoal, mas todos nós sentimos a dor em que o Senhor, Ele observa o mundo, a forma que o mundo ele caminha, em que a maldade vai crescendo, e a gente sofre com isso. Então é importante sempre que o nosso coração seja um lugar onde Deus tem liberdade. Amém? O nosso coração é o lugar mais precioso que existe. E é uma disputa divina. O Senhor disputa e o maligno também tenta tomar conta do nosso coração. E a permissão que nós dermos é que vai vencer. Então que a gente abra o nosso coração para o Senhor. Amém? Quero ler um texto com vocês em Marcos, Marcos capítulo 1. Evangelho em que Marcos escreve, capítulo 1 e versículo 40. Eu sempre fico esperando, irmãos, uma confirmação de Deus, a mensagem que Ele coloca no meu coração. E o hino que antecedeu esse que nós louvamos agora, falava bastante de milagre. E eu fiquei meditando hoje sobre esse texto, pensando um pouquinho a respeito disso. Eu gosto sempre de ter, diante do público, interagir com as pessoas dentro do texto, para que a pessoa viva e entenda o contexto da pessoa ali citada e ela possa ver o milagre de Jesus sobre aquela situação. Então o texto nos diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Esse texto é um texto maravilhoso, e quando a gente lê, dependendo da nossa disponibilidade, a gente lê rapidinho, cumpriu a nossa obrigação, coloca a Bíblia no cantinho dela lá e vai dormir. E a gente passa rápido por muitos textos sem a gente parar, analisar, olhar com lupa. Quem era esse homem? Como que ele chegou nessa condição? Então eu queria entrar com vocês na história até a gente chegar aqui. Irmãos, é certo que toda criança que nasce, ela nasce com a expectativa dos pais, da família, e num contexto bíblico ali, naquele período, sei lá, uns 30 anos antes, ou desde dos profetas, eles vinham observando que uma criança nasceria, e que toda criança que nascia, ele era alguém possível para ser o Messias, vindo da família ali que tinha que vir. Então, vamos olhar para esse leproso aqui desde o nascimento dele. Então ele nasce e aquela expectativa é gerada,
a Bíblia diz que ao 7º dia, as crianças que nasciam, as crianças israelenses ou judia, ela era circuncidada. Então, ao 7º dia, era levado o menino para cortar o prepúcio e ser circuncidado. E como era de costume entre ali os judeus, irmãos, eles iam para Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano. Amém? Irmãos, atenção, voltem para cá, não percam o foco. Pelo menos 3 vezes eles subiam para Jerusalém, eles iam adorar no templo. Um deles era na Páscoa, ou em Pentecostes, ou tabernáculos. Eram festas que todos os anos tinham e geralmente eles migravam de onde estavam para adorar a Deus no templo. Aos 12 anos, todo menino ele tinha uma experiência única e maravilhosa. Eles aprendiam a palavra de Deus e aos 12 anos eles podiam ir até Jerusalém e aí com a comitiva dos homens entrar no templo e adorar. Então, para que eles pudessem entrar no pátio das orações, só os homens entravam ali e as mulheres não eram permitidas entrar ali. Ah, por quê, pastor? Machismo, lei, era assim. Depois a gente vai conversar com Deus no dia. Mas os homens entravam. Então, irmãos, quando eles começavam a subir os degraus do templo, eles subiam um degrau e eles cantavam um salmo. Do Salmo 120 ao 134 são os salmos das peregrinações, os salmos das romagens que eles lembravam do que eles tinham vivido, dos cativeiros, e adoravam a Deus com isso. Então, primeiro degrau, Salmo 120, e aí, segundo degrau, irmão, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí eles iam degrau por degrau, recitando ali algum salmo. Lá pelo 7º degrau, irmão, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estavam cativos. E aí, irmãos, ao final do Salmo 134, os homens estavam no lugar de adoração, lugar de oração. Então eles vinham recitando salmo por salmo até chegar ali no lugar de oração. E pro menino que estava com 12 anos, era a primeira vez que ele ia fazer isso. Então imagine, esse homem aqui, o leproso que a história cita, ele passa para o seu período de criança, é circuncidado, aos 12 anos, é levado ao templo, tem esse momento de adoração ali, na presença de Deus. E aí, irmãos, passam-se os anos, esse homem vai se casar, e a média ali deles era que cada família tivesse ao menos 5, 6 filhos, enchiam verdadeiramente a aljava com seus filhos. E aí, próximo talvez aos 30 anos, esse homem casado, aí eu vou imaginar isso daqui, talvez ele acorda, a esposa dele olha para ele e diz: olha, a sua sobrancelha e a sua pele estão brancas. O que seria isso? Pergunta ao marido. E aí passa um tempinho, passa uma semana talvez, começa a aumentar, vai para outra sobrancelha, pega mais uma parte do corpo. E naquele período na Galileia, irmãos, tinha algo que aterrorizava toda a família, que era uma palavra chamada lepra. A lepra era uma doença terrível, muito complicada. E quando isso acontecia, a primeira coisa era os amigos, as pessoas mais próximas se afastavam. Imagina, no pior momento da sua vida, todos os seus amigos se afastar de você, não poder se aproximar de você, com medo de que aquela enfermidade o alcançasse. Então os amigos vão, e aí logo depois, irmãos, talvez a esposa observa mais feridas estourando no corpo dele, e aí é o momento dele ter que se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote vai avaliar ele, vai observar aquele homem, e aí, conforme Levíticos 13, aquele homem deveria ficar afastado durante 7 dias, sem ter contato com ninguém. E aí ele fica esse período, e infelizmente o que acontece? Piora a situação dele. A lepra vai tomando conta do corpo, vai estourando as feridas, algo terrível. E aí, quando ele se apresenta a segunda vez, o sacerdote observa aquilo e declara que ele está imundo.
Então ele deveria se afastar da cidade, ir para um lugar que ficavam os leprosos. Só que não era algo simples, porque quando ele passasse diante das pessoas, ele deveria gritar bem alto: imundo, imundo. Imagina a vergonha da pessoa. Já perdeu os amigos, já não pode conviver com a família, tem que passar diante de todos aqueles que viam ele, aquela pessoa que cresceu normalmente, que estava levando a vida numa boa, de repente é acometido com essa enfermidade. E aí ele sai no meio das pessoas, imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem, ele pudesse sair dos portões da cidade e se juntar ao grupo de leprosos que estavam lá fora. A lepra, irmãos, ela é uma doença horrível. Ela começa a comer a orelha, as cartilagens, nariz, órgão sexual. Irmãos, é algo terrível. O leproso, ele vai se deformando. Alguns enrolavam um pano na cabeça, irmãos, porque as feridas iam estourando e aquilo fedia muito. E esse homem estava vivendo tudo isso. Às vezes é muito simples a gente julgar alguém por aquilo que ele está vivendo. Ah, é pecado. O que será que esse homem fez ou essa mulher fez para acontecer tudo isso na vida dele? E a gente se esquece que atrás daquela pessoa existe uma história, existe uma vida, existe uma família, existe algo que ele construiu durante a vida dele inteira, e ele está passando por um momento difícil. E aí, irmãos, ele vai ficar junto dos leprosos. Quando uma visita vinha até ele, alguns estudiosos dizem que tinha que ficar pelo menos 100 metros à distância, tinha que cobrir o bigode e ficar gritando: imundo, imundo, imundo. Agora, irmãos, imagina uma esposa, porque eles eram prometidos como quando crianças ainda. Ela se casa com ele, está tudo bem, e começa a observar essa dificuldade na vida do esposo. Imagina ela tendo que ir ver ele até os portões ali do muro, distante, porque não podia se tocar. Como que o coração daquela mulher enfrentava aquela dor de ver o seu esposo e cada vez mais aquela enfermidade devorando a pele dele, a vida dele, e não poder fazer nada. Agora imagine, irmãos, talvez a mãe dele tentando levar comida para ele, ela não podia se aproximar. Imagina uma mãe que não pode abraçar o filho, e não podia porque se alguém se aproximasse, mulher, mãe, filhos, as pessoas tacavam pedra. As pessoas queriam eles longe, porque aquela enfermidade podia alcançar, então evitava-se. E aí, se aproximasse alguém, eles recebiam pedradas. Não bastasse, irmãos, a condição. Agora imagine o emocional de uma pessoa que vivia isso. Um homem sem poder sustentar a sua família, porque naquela sociedade ali era primordial, irmãos, que o homem trabalhasse e sustentasse a casa. Então imagina a família, os filhos, as dificuldades que eles estão passando nesse momento de dor, de ver o familiar naquela situação, e ele se vendo assim, sem poder trabalhar, sem poder sair daquela condição, e vivendo aquela dor cada vez mais profunda. Faz um parênteses aqui. É possível que nenhum de nós viva a lepra, mas tem coisas que elas chegam na nossa vida, alguns problemas que é como a lepra. Ela vai contagiando, ela vai destruindo, ela vai arrebentando a vida da pessoa, até que a pessoa não tenha mais possibilidades de lutar. E às vezes, por mais forte, por mais crente, por mais fé que você tenha, a gente se encontra numa situação como essa. Lógico que a gente não quer enfrentar isso, mas a gente vai enfrentar momentos assim, onde parece que tudo está errado. E irmãos, a lepra era tão terrível que ela não atingia só a parte externa do corpo, mas ela atingia também os nervos. Alguns estudiosos, eles falam em alguns momentos na Índia, onde teve uma epidemia de lepra, e as pessoas cuidavam dos leprosos, eles eram deixados de lado. É tão terrível isso, porque a pessoa começa a perder, irmãos, o tato, não sente frio, não sente calor. Eram colocados em macas, e aquela estrutura muito precária da Índia, ratos comiam
os dedos dos pés das pessoas, as pessoas nem sentiam. Imaginam quão terrível é essa doença. E aí aquela pessoa vivendo tudo isso, sem poder ver os filhos, porque, irmãos, a gente pode enfrentar a luta que for. Quem é pai aqui, quem é mãe sabe, quando você pode abraçar seu filho, sua filha, te dá um ânimo, sim ou não? Você pode estar vivendo as dificuldades maiores da sua vida, mas quando você abraça seu filho, a sua família, sua esposa, os seus filhos, aquilo ali te dá ânimo. Mas nem isso esse homem pode fazer. Então por isso que a gente precisa parar, irmãos, nos textos da Bíblia e se aprofundar um pouco mais, porque foi um leproso que Jesus curou, tudo bem, mas quem é esse leproso? Ele tinha vida, ele tinha família, ele era alguém muito importante. Então, irmãos, mais ou menos aos 30 anos, Jesus ele está numa sinagoga e vai se cumprir ali Isaías 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Nesse texto, um pouquinho antes, Jesus, versículo 35, aí acompanhe comigo, do capítulo 1. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Versículo 39. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então Jesus está pregando ali em uma das sinagogas. E o leproso, irmãos, ele deve em algum momento ter ouvido falar de Jesus. E o que me choca em alguns personagens da Bíblia é a impossibilidade da pessoa de não poder conviver com as pessoas que não estão enfermas, mas mesmo assim, irmãos, correndo o risco de ser apedrejado, de ser morto, de nem alcançar o mestre, ele sair daquela condição, não sei com que forças, mas crendo que ele poderia mudar a sua vida. Eu não sei se aquele homem saiu correndo imundo, 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 e as pessoas foram abrindo caminho. Eu não sei se ele foi gritando, levando pedrada até chegar em Jesus, porque ele já estava nessa condição há algum tempo, então sinais na sua pele, no seu corpo tinha, e era muito difícil ele chegar até o mestre, mas ele consegue. Ele se aproximou e ele rogou de joelhos, e ele disse: se queres, pode purificar-me. O diferente desse leproso, muitas vezes para a nossa vida, é que a gente vem até Jesus, mas a gente não se prostra diante dele, e a gente deixa o nosso problema, né? A Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é como se a gente vem até Jesus, a gente coloca aqui aquilo que sobrecarrega a nossa vida, mas quando o culto termina, a gente vem aqui, pega e leva de volta para casa, e a vida continua pesada, porque não houve fé no coração para que a palavra se cumprisse e você fosse aliviado. Esse leproso, quando ele se prostra, ele diz: se queres, o Senhor pode purificar-me. Então, assim como a lepra, nós temos problemas, irmãos, que invadem a nossa vida e destroem a nossa vida, irmãos, destrói os nossos sonhos, nos impede de chegar a muitos objetivos, porque a gente fica convivendo com eles como se fosse algo precioso, e a dor é ruim, ela mata, ela gera depressão, ela gera, irmãos, impaciência, ela gera um monte de coisa que não é legal, e a gente carrega isso para cima e para baixo, e acha que Jesus não pode nos curar. Às vezes um familiar, por exemplo, foi citado aqui na hora do louvor.
Isso daí não tem jeito. E a gente coloca isso na cabeça, irmãos, e vai citando isso. É como se a gente profetizasse na vida da pessoa. Jesus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele pode realizar aquilo que ninguém acredita. Só Ele pode. E aí Jesus diz o quê? Ao imundo, irmãos, que não podia adorar, que não podia ir ao templo, não podia abraçar sua família, não podia estar com a família, não podia sustentar a família. Irmãos, há mais ou menos uns 800 anos antes, não se ouvia falar de outro milagre a não ser o de Naamã, no tempo de Eliseu. 800 anos mais ou menos sem ninguém ouvir o mesmo milagre. Só ouviu no tempo do profeta Eliseu. Então eles ouviam a história de alguém que tinha sido curado da lepra, mergulhando no rio Naamã, mergulhando no rio Jordão. Naamã mergulhando no rio Jordão, perdão. E aí, irmãos, o leproso prostrado diante do Senhor. Eu imagino a cena. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Ele não rejeita. Independente de quem é, o que fez, o que praticou, irmãos, como essa pessoa foi ruim. Irmãos, imagine Hitler. Se ele se prostrasse, se rendesse ao Senhor e pedisse perdão, Jesus o perdoaria. Independente da maldade no coração do ser humano, quando se prostra, quando o coração se quebranta, Jesus não rejeita. E esse homem está lá prostrado diante do Senhor. E o que Jesus diz a ele? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, o tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. A mesma forma que esse homem se prostrou diante do mestre, a Bíblia diz: de onde houver 2 ou 3 em meu nome, e ali eu estarei. Ele está aqui. Se houver alguém hoje que se prostre igual esse leproso, ele vai tocar da mesma maneira. Ele vai realizar o milagre que precisa na vida daquele que se prostra e que acredita. Às vezes nós somos levados pelas nossas emoções a um momento muito amargo da nossa vida, para a gente ver que não tem possibilidade a não ser Jesus Cristo, e ser tocado de uma forma maravilhosa. Irmãos, todos nós precisamos desse toque todos os dias. Às vezes a gente não tem pessoalmente, mas quando a gente está no culto, não é uma coisa gostosa? É difícil chegar aqui, eu entendo. Irmãos, hoje foi tão corrido o nosso dia. Aí chamei o vaso entupiu, tenta desentupir, não vai. Meu Deus, que coisa é isso? Aí chamamos o rapaz da Porto Seguro, chegou lá, tira o vaso, tenta. Daí a pouco uma bolinha, irmãos, desse tamanho. Benjamin, você jogou alguma coisa no vaso? Não. Benjamin, fala a verdade, jogou alguma coisa no vaso? Ele pensou assim: foi eu, joguei. Mas só foi uma vez. Aí o rapaz estava vendo essa cena e falou assim: olha, parabéns, garotinho, porque muito adulto negaria até o fim. Você foi homem e você disse que foi você. Olha como é importante isso, irmãos. E a gente pega, às vezes, alguns probleminhas que vai minando, né, o nosso dia, as nossas forças, e faz com que você talvez não queira estar aqui pelaquela correria do dia e resolver o problema, e tanta coisa acontece. Mas quando a gente chega, irmãos, pode ser tocado pelo mestre, parece que nada daquilo existiu. Parece que os problemas se dissiparam. As potestades que se formaram tentando impedir que você chegasse aqui, Jesus te livrando, as confusões. E aí é uma coisa que acontece, é a briga com o marido, é a briga com a mulher, é o filho que não sei o que, é outra coisa que, meu Deus do céu, só no dia de culto. Ou é só lá em casa, irmãos, que acontece isso? É o dia a dia, gente. É a nossa correria do dia a dia. É a rotina. Mas a gente precisa entender que apesar desses percalços, eu preciso me apresentar diante do mestre. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso, antes de resolver os problemas, ser tocado por Ele, porque se esse homem não fosse tocado, não tivesse a lepra curada, ele não poderia dar sequência na sua vida, cuidar da sua família. E é o que está acontecendo. A gente tenta cuidar de tudo e de todos, e sem ser tocado pelo mestre, irmão, senão não vai aguentar.
vai suportar. A dor vai invadir seu coração, você vai lutar ferozmente, você vai lutar com todas as suas forças, mas não vai conseguir. A gente só consegue vencer os problemas quando o Mestre toca a gente. Quando aquilo que nos causa tanta dificuldade, dor que é tão pesada, Ele arranca de nós. E como um animal indomável, Ele coloca o jugo sobre nós e nos conduz, domados pelo Mestre agora. Então, irmãos, eu imagino a cena. A Bíblia diz: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veementemente advertência. Logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a procurar muitas coisas e a divulgar na notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Aquele homem não só recebeu um milagre, mas foi um impacto tão grande na vida dele, que ele falava tanto de Jesus, que Jesus não podia ir nos lugares onde esse homem falou da cura dele. Irmãos, há muitas pessoas que quando vivem um milagre, a sua fé fica mais nítida, e ela pode falar com mais clareza daquilo que Jesus fez, porque as pessoas viram ele vivendo aquela dor, sabiam que ele tinha vivido aquela lepra. Perdão, irmãos. Sabiam que ele tinha vivido aquela lepra e viram a dor dele. E viram também a dor da família. Então, quantas pessoas boas você conhece que são trabalhadores, que são homens e mulheres de família, mas que estão sofrendo, não conseguem lutar, não conseguem às vezes sair de casa, estão chorando pela sua família. Mas o que Jesus quer que você entenda é que você precisa viver um milagre tão grande e nítido, ao ponto das pessoas olharem para você e te ouvirem falar de Jesus, porque quando a gente vive um milagre, a gente não vai falar de Jesus mais da mesma maneira. Pedro falava de Jesus de uma forma, mas depois que Jesus foi crucificado, ele passou a falar de outra forma. Então tudo que Jesus quer hoje, irmãos, é que da mesma maneira que esse homem foi tocado, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas as pessoas que se apresentam diante dele precisam se quebrantar, precisam demonstrar que precisa dele. É como você ouvir a palavra e na hora do apelo, aquele que não recebeu Jesus como seu Senhor, sair correndo e dizer: eu quero, eu preciso, Jesus, eis-me aqui. É como você ouvir as palavras do Mestre e não ficar mais preso na sua dor e dizer: Jesus está aqui, me ajuda. Eu creio que o Senhor pode transformar tudo isso. E não há ninguém, irmãos, que não sofra algo pessoal dentro do seu coração, que é igual uma lepra na vida, que vai corroendo tudo, que vai amargando a pessoa. Sabe, muitas vezes no trabalho, eu converso com as pessoas e eu digo: olha, a gente não é resultado de um só momento, porque às vezes tem gente que é tão legal e a pessoa não está naquele dia bom para ele, e responde todo mundo mal, e é desinteressado pelo serviço, e às vezes isso acontece bastante, irmãos, com a mulher, e o homem tem que entender isso. A mulher tem uma alteração hormonal muito grande que a gente não passa por isso, a gente nunca vai entender isso. Mas é necessário a gente entender que a pessoa não é só um instante, ela é um todo. Ela tem uma vida, uma história. E às vezes por tão pouco a gente dispensa as pessoas. Por exemplo, os amigos talvez que esse homem perdeu.
se afastaram dele, se esqueceram da história dele, cresceram juntos, caminharam juntos, foram peregrinando para o templo, cantando os salmos. Agora esse homem está só, mas não longe dos olhos de Jesus, não longe daquele que podia mudar a vida daquele homem. Então, quando nós lemos a Bíblia, irmãos, a gente vai saber que esse homem nasceu, ele foi circuncidado, ele aprendeu sobre a lei, ele foi apresentado no templo. Aos 12 anos ele estava lá, ele peregrinou até Jerusalém, ele subiu as escadas recitando os salmos, irmãos, e veio a dificuldade na vida dele. Um certo momento ele passou muitas dores, não podia se aproximar da família, foi para fora da cidade, ele passou por muitas vergonhas, mas quando ele teve a oportunidade de se prostrar diante do mestre, ele não desperdiçou essa oportunidade. Então hoje, se prostrar diante do Senhor não é apenas você se ajoelhar. Se prostrar verdadeiramente é abrir o coração e deixar Jesus entrar, mas deixar Ele entrar com aquela água que lava tudo por dentro e que joga a sujeira fora e que renova e restaura. Irmãos, eu imagino a alegria desse homem falando de Jesus. Olha, Jesus me curou da lepra, eu não podia abraçar o meu filho, eu não podia entrar na minha casa, eu não podia trabalhar para sustentar a minha família. E às vezes, irmãos, por mais que a gente não consiga identificar todos os problemas da sua vida, pode ser que seja isso que está acontecendo com você, ou passos estão dando para que isso aconteça, porque problemas grandes, ele não acontece da noite para o dia, ele vai acontecendo dia após dia. Então hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus está te perguntando: qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Qual é a sua lepra? Eu não quero continuar, irmãos, com dores no meu coração. Eu preciso de Jesus. E se você precisa comigo, se coloque de pé. Nós vamos orar, o mestre está aqui. Aquele que curou esse leproso, ele está aqui. Aquele que disse ao leproso, quando ele fez a pergunta que Jesus poderia, a pergunta não, que ele afirmou que Jesus poderia curá-lo. Você acredita que Jesus pode te curar? Ih, irmãos, está fraco. Você acredita que Jesus pode te tocar? Eu creio. Jesus pode te tocar, irmãos. Olha, agora eu vou além. Às vezes você quer um dom, irmãos, para orar pelas pessoas e curar pessoas. Jesus pode te tocar hoje. Às vezes você quer ter um dom de louvar a Deus, Jesus pode te dar hoje. Talvez você queira ter o dom de amar as pessoas, Jesus pode te dar hoje. Os seus sonhos que estão, parados, Jesus pode te tocar hoje, te dar uma sabedoria incrível de algo que aconteça, que talvez, você muda o mundo. Os sonhos que você construiu durante a sua vida que estão parados, a lepra veio, a dificuldade tomou conta do seu coração e você não se vê mais capaz. É uma lepra. Que quando Jesus toca a gente, irmãos, somos renovados. A nossa vida vai além, a nossa visão vai adiante. A gente quer construir, a gente quer ir além, porque Jesus agora está conduzindo. Não sei que ponto da sua vida, se é um sonho, se é uma dor, se é uma enfermidade ou algo que é, hoje Ele pode te tocar. Nós vamos louvar ao Senhor, em seguida vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Antes de nós orarmos, eu gostaria de fazer um convite. Se você está aqui nessa noite, você ouviu a palavra do Mestre, talvez a sua vida não anda tão legal, e há um vazio dentro de você, mas Jesus te convida para algo extraordinário nessa noite. Se você confessá-lo diante dos homens, a Bíblia diz que Ele te confessará diante do Pai. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Se houver, acende com a sua mão, nós iremos orar por você. Há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a sua noite, esse é o seu momento, não despreze isso. Há alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, acende com a sua mão, nós iremos orar com você. Ou talvez alguém que estava afastado e deseja se reconciliar com Cristo. Há alguém nessa condição, levante a sua mão, nós iremos orar com você. Se você quiser fazê-lo depois do culto, pode me procurar, mas eu tenho certeza, irmãos, que todos nós precisamos ser tocados pelo Mestre. E eu te convido a fechar os seus olhos comigo e a colocar diante dele, assim como aquele leproso se prostrou diante do Mestre. Esse é o seu momento, é o momento de você abrir o seu coração, se prostrar diante dele. Pai, a tua palavra foi anunciada, e aquele leproso, ó Pai, ele deve ter ouvido falar do Senhor, assim como nós ouvimos aqui, Pai. E ele teve a oportunidade única da sua vida, Pai, de correr em direção ao Senhor, de abrir o seu coração, e prostrado, Pai amado, ele cria que o Senhor podia tocá-lo, ó Deus, e o Senhor disse: eu quero. Assim como o Senhor disse: quero, Pai, eu tenho certeza que o Senhor quer tocar cada um de nós, cada vida aqui, cada coração, ó Pai, cada família representada. Deus, levanta os teus filhos, Pai amado, ó Deus, em nome de Jesus, arranca toda lepra, Senhor, toda dor, ó Deus amado, toda enfermidade, Senhor, ó Deus, tudo aquilo, meu Deus amado, que não provém de Ti, ó Deus, que mina a nossa vida, que rouba a nossa alegria, que tira, Pai amado, cada vez mais a gente da Tua presença, Pai querido, ó Deus, joga por terra isso. Deus, no nome de Jesus, Pai, o Seu toque especial, venha, meu Deus, para dar, Deus amado, dons e talentos. Venha, Senhor, ó Deus, para dar sabedoria, Deus amado, graça, ó Deus, arrancar-nos, ó Pai, das tristezas da vida e nos colocar, ó Deus querido, na alegria da salvação, daquilo que é eterno, daquilo que vem dos céus, ó Pai. Toca os Teus filhos profundamente, ó Deus, e realiza o Teu milagre, Pai. Eu creio, ó Deus, eu tomo posse do toque do Senhor sobre a minha vida, Pai, sobre a igreja, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Minha alma está segura em Ti. Tu sabes bem, sabes bem. Adore ao Senhor, levante a tua mão. Que em Cristo Jesus está aqui, você foi abençoado. Aleluia! Se o trovão e o mar se erguendo vem, adore a Deus. Deus falou com você. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguerem, O Senhor já te tocou nessa noite. Você vai sair daqui abençoado, curado, liberto. Você crê? Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com as mãos levantadas aos céus. Meu Deus, dê uma semana de vitória para o Teu povo, Senhor. Tomamos posse dessa palavra de bênção e não vamos sair daqui da forma que entramos, não, Senhor. Vamos sair daqui curados, abençoados, Senhor, como aquele leproso foi curado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua presença. Levante a mão para o céu. Que o amor de Deus, o Pai,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, igreja. Todos digam amém. Aplausos para Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória, de bênção. Cumprimente seu irmão do lado, dê um abraço nele. Aleluia.